A mente não consegue se aquietar. Ela precisa pensar, precisa se preocupar incessantemente. A realidade é que você não é a mente. Você é algo que está além dela. O que você tem que entender é o processo de identificação. Como uma pessoa se identifica com alguma coisa que não é ela mesma. Há uma antiga parábola no Oriente na qual uma leoa saltava de morro em morro quando justamente entre dois deles deu à luz a um filhote. O filhote caiu na estrada onde estava passando um grande rebanho de ovelhas. Ele naturalmente se misturou às ovelhas, passou a viver entre elas e começou a se comportar como uma ovelha. Não fazia ideia, nem mesmo imaginava em seus sonhos que era um leão. Como poderia saber? Todos em volta dele eram ovelhas e nada mais. Ele nunca tinha rugido como um leão. Uma ovelha não ruge. Nunca tinha vivido sozinho como um leão. Uma ovelha nunca vive sozinha. Ela fica sempre com o rebanho. O rebanho é aconchegante, seguro, livre de perigo. Se você reparar, verá que as ovelhas andam tão juntas que quase tropeçam umas nas outras. Elas têm medo de ficar sozinha. Mas o leão começou a crescer. Era um fenômeno estranho. Mentalmente, ele estava identificado com as ovelhas, mas biologicamente contrariava essa identificação. A natureza não acompanha a mente. Ele se tornou um belo leão, mas como a coisa foi acontecendo aos poucos, as ovelhas se acostumaram a ele, assim como ele tinha se acostumado a elas. As ovelhas achavam que ele era um pouco esquisito, é claro. Ele não se comportava de maneira certa, era meio maluco e continuou a crescer. Não se esperava que isso acontecesse. Ele estava fingindo que era um leão. Mas elas sabiam que ele não era. Elas a conheciam desde que nascera. Tinham cuidado dele e o amamentado também. Por natureza, ele era carnívoro. Nenhum leão é herbívoro, mas esse leão era, porque as ovelhas são herbívoras. Ele costumava comer capim com grande alegria. Elas aceitavam essas pequenas diferenças. O fato de ele ser um pouquinho grande e ter a aparência de um leão. Uma ovelha muito esperta um dia disse: ele é só uma aberração da natureza. De vez em quando acontece. E o próprio leão aceitava isso como se fosse verdade. A sua cor era diferente, o seu corpo era diferente. Ele devia ser uma aberração, uma anomalia. Mas a ideia de que ele era um leão lhe parecia impossível. Todas aquelas ovelhas em volta dele e as ovelhas psicanalistas deram a ele a explicação. Você é só uma aberração da natureza. Não se preocupe. Estamos aqui para cuidar de você. Mas um dia um velho leão passou pelo lugar e viu esse jovem leão no meio do rebanho, destacando-se entre as ovelhas. Ele mal podia acreditar em seus olhos. Nunca tinha visto coisa parecida, nem jamais ouvido falar em toda a sua vida. Da história de um leão que vivesse em meio às ovelhas, sem lhe causar nenhum medo. E o leão se movia exatamente como as ovelhas, comendo capim. O velho leão não podia acreditar no que via. Até se esqueceu de que ia caçar uma ovelha para o café da manhã. Esqueceu-se completamente do café da manhã. Aquilo era tão estranho que ele estava determinado a capturar aquele jovem leão e descobrir o que estava acontecendo. Mas ele já era velho e o leão quase um filhote. Ele conseguiu fugir. Embora acreditasse que fosse uma ovelha, diante do perigo, ele se esqueceu dessa identificação. Correu como um leão
e não deixou que o outro alcançasse. Finalmente o velho leão conseguiu capturá-lo. O leãozinho chorava e dizia: "Por favor, me perdoe. Eu sou uma pobre ovelha. Solte-me, eu imploro." O velho leão disse: "Seu idiota, pare com essa bobagem e venha comigo até o lago." Ali perto havia um lago e ele o levou até lá. O leãozinho relutou um pouco, mas acabou concordando a contragosto. O que ele, uma simples ovelha, podia fazer contra o leão? Ele poderia matá-lo caso não fosse, então concordou. O lago era tranquilo, sem ondulações, quase um espelho. O velho leão disse ao outro: "Olha aqui, olha a minha cara e olha a sua. Olhe o meu corpo e olhe o seu, refletido na água." No mesmo instante, ouviu-se um enorme rugido. As colinas ecoaram. A ovelha desapareceu. Ele era um ser totalmente diferente. Reconheceu a si próprio. A identificação com a ovelha não era uma realidade. Era só um conceito mental. Agora ele tinha visto a realidade. O velho leão concluiu: "Não preciso lhe dizer mais nada. Você entendeu." O jovem leão sentia uma energia estranha que nunca sentira antes, como se até então ela estivesse adormecida. Ele podia sentir um poder colossal, embora antes fosse apenas uma ovelhinha fraca e humilde. Toda a sua humildade, toda a sua fragilidade simplesmente evaporaram. Essa é uma antiga parábola sobre o mestre e o discípulo. A função do mestre é apenas levar o discípulo a ver quem ele é e a constatar que a imagem que tem de si próprio não é verdadeira. A sua mente não foi criada pela natureza. Procure fazer sempre esta distinção. O seu cérebro foi criado pela natureza. O seu cérebro é um mecanismo que pertence ao corpo. Mas a sua mente foi criada pela sociedade a qual você pertence, pela religião, pela igreja, pela ideologia que os seus pais seguiam, pelo sistema educacional que lhe ensinaram, por todo tipo de coisa. É por isso que existe uma mente cristã e uma mente hindu, uma mente muçulmana e uma mente comunista. Os cérebros são naturais, mas as mentes são um fenômeno criado pelo homem. Tudo depende do rebanho de ovelhas a que você pertence. Você pertence ao rebanho hindu? Então, naturalmente você se comportará como um hindu. O cérebro é simplesmente um mecanismo. Você pode fazer com ele o que quiser. O problema é a mente, porque foram os outros que a criaram para você. Não foi você quem a criou. Ela não é nem sequer sua, é emprestada. Os sacerdotes, os políticos, as pessoas que estão no poder, que têm interesses em jogo, não querem que você saiba que está acima da mente, que está além dela. Eles têm feito tudo para que você continue identificado com a mente, pois a mente é manipulada por eles, não por você. Você está sendo enganado de um modo muito sutil. Quem manipula sua mente está fora de você. Se a consciência se identifica com a mente, o cérebro não pode fazer nada. Ele é simples mecanismo.
Qualquer coisa que a mente queira, o cérebro faz. Mas se você se separar da mente, ela perde o poder. Do contrário, ela é soberana. Preste toda atenção com o que você está se identificando. Identifique-se com o que você é e com o que você quer.